Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Ei, saudações, participantes e organizadores da 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Eu sou Pablo Tolfo e, juntamente com meus colegas e pesquisadores Cláudio da Silva e Rafael Ferrugem, iremos apresentar nosso trabalho intitulado Jogos de Azar sob as lentes do educar-se pelas matemáticas no Brasil, a qual é nossa contribuição para esse evento no eixo temático 1, Educação, Sociedade e Cidadania. Começamos o nosso diálogo a partir dos jogos que especulam com o acaso a educação matemática, onde trazemos a ideia da ilusão digital, ou seja, a transição de cassinos clandestinos para aplicativos onipresentes, que é o caso do mais popular Jogo do Tigrinho, ou também conhecido como Futurn Tiger, que está a um clique de distância do nosso acesso. A maneira como eles são apresentados online acaba mascarando a realidade de que a estrutura fundamental dos jogos de azar permanece inalterada, ou seja, traz a ideia que a sorte está do nosso lado, mas que, na verdade, a banca sempre tende a vencer. É importante que a gente faça esse debate e traga para a educação matemática, uma vez que, conforme a pesquisa de Farjard em 2024, o primeiro contato com jogos de azar dos adolescentes 22% afirmam ter apostado pela primeira vez aos 11 anos ou menos de idade, enquanto 78% começam aos 12 anos ou mais. Ou seja, essa realidade dos jogos de azar, ela perpassa, atravessa a educação, a escola, o ambiente escolar. E é importante que a gente, enquanto educadores, debata e reflita sobre essas questões, esse cenário com os alunos, problematizando e trazendo consciência do que se está resolvendo e uma criticidade sobre esses tipos de jogos. Entretanto, antes de a gente começar com as nossas problematizações, é importante a gente compreender e conhecer a história dos jogos de azar do Brasil, no qual a gente traz aqui de forma resumida entre a proibição e a tolerância que se tem ao passar dos anos. O início dos jogos de azar no Brasil foi em 1892, com a criação do Jogo do Bicho para financiar o Zoológico do Rio de Janeiro. Alguns anos após, em 1941, é que se reconhece a nomenclatura dos jogos de azar, definindo como um jogo que lida com o acaso, ou seja, não tem como ter o controle desse jogo. E essa definição vem a partir do Decreto de Lei 3.688. Assim, a gente tem uma definição legal, mas não tem uma questão de como é definido essas questões, como é que deveria atuar. Sendo assim, após 5 anos, vem a proibição total e o fechamento dos cassinos físicos no Brasil. Entretanto, não acaba esse jogo. Ele permanece até hoje com uma persistência cultural. E a gente vê mais recente, nos anos de 2018 a 2023, 2024, nesse meio tempo, ocorreu a pandemia. E essa pandemia marca um mercado cinzento desses jogos de azar, onde ocorre o crescimento desenfreado de empresas sediadas no exterior e atuando sem supervisão, sem sequer uma lei que protegesse o jogador dessas empresas. Em 2018 a gente tem a lei que é da autorização das apostas esportivas, ou seja, de cota fixa, na qual o apostador sabe o quanto ele vai vencer antes de apostar, mas ele não traz as regras de operação definidas, ou seja, não se tem uma cobrança de transparência com quem está jogando. E já a lei de 14.790 de 2023-24 traz regulamentações tardias das apostas de cota fixa. Mas é importante a gente refletir quanto à nomenclatura de jogos de azar, ela não é à toa. Essa nomenclatura ela é definida pela Lei Brasileira de 1941, porque o resultado não depende da racionalidade de quem está jogando, mas sim ela é o acaso. Assim, a nomenclatura azar, ela traz a questão do risco, da imprevisibilidade que tem nos resultados, da simetria estrutural que se tem a cada rodada e também que a vantagem que a banca tem diante ao jogador. Enquanto, se a gente usasse a terminologia sorte, daria a ideia de esperança,
que fosse destino, mérito, recompensa rápida, como se o jogo tivesse ao nosso lado, ao nosso favor. O que a gente quer realmente é problematizar, que a gente não tem nenhuma garantia e que esse jogo ele vai muito além do que um mero resultado. Então a gente pensa nesse trabalho transpor o problema, ir além do que é apresentado. Ao entendermos que é necessário problematizar tudo aquilo que é imposto, evidenciando uma série de contradições, falácias e crenças não fundamentadas, além de a gente denunciar todas essas situações, a gente leva em conta todas essas situações com jogos de azar. Creemos que ao propor uma reflexão crítica que confronte esse imposto por meio de matemáticas, a gente possa então propor com uma finalidade maior a própria modificação da realidade. Ao observarmos um baralho convencional, por exemplo, a gente pode fazer diversas análises, como as de Andrade, envolvendo as probabilidades de uma mão de pôquer, como qual a probabilidade da pessoa fazer um Royal Flush, ou dela vencer com um par, com uma carta alta, com uma trinca. E isso não se limita só ao pôquer, mas ao jogo 21, até os jogos mais convencionais, como o pife, certo? Mas a gente está buscando, por meio das matemáticas, ir além dessas discussões a respeito de probabilidade e a respeito das combinações. A gente quer incentivar o questionamento, certo? Qual a finalidade de jogar dinheiro em um jogo que está sendo desenhado para eu falhar? Como que um cassino mantém todos os funcionários deles? Sejam aqueles que estão atendendo, sejam os donos, sejam as pessoas que fazem toda a limpeza, pagam a luz e etc. Ao propor essa reflexão e formação de consciência crítica, a gente pode, inclusive, desenvolver, de certa forma, uma educação financeira de nossos estudantes. Ao refletirmos sobre o papel dessa reflexão crítica, chegamos à grande influência das bets no cenário atual, onde o faturamento chegou a 17,4 bilhões só no primeiro semestre do ano passado, comparando isso a programas do governo que custam aproximadamente o mesmo valor para um ano inteiro. Ao transpormos essa situação ao papel que as redes têm no movimento de divulgação das chamadas casas de apostas e plataformas como, por exemplo, o Jogo de Tigrinho, problematizamos os contratos milionários existentes a todo o poder de influência que esses influencers têm nos seguidores, chegando a apresentar casos com situações simuladas em que a taxa de vitória é muito maior do que a plataforma realmente apresenta. Questionamos assim qual que é o papel desses influencers, qual que é a responsabilidade deles em relação ao público, de qual forma eles poderiam demonstrar transparência ao divulgar os resultados. Assim, esse movimento de compreensão das matemáticas pode propiciar ambientes acolhedores, abertos ao diálogo, aos afetos e à constituição do conhecimento, de forma que conversas como essa possam ser aliadas também aos estudos então de probabilidade, aos estudos então de combinações, mas com uma reflexão crítica do porquê estamos fazendo isso, porquê que as pessoas vão fazer essas apostas, o que leva elas a isso, quem está por trás, quem lucra com essas informações, quem lucra com essas apostas. Logo, esse ato de tensionar discussões que estamos propondo, de transpormos esses problemas, também constitui uma praxis, na qual o movimento de educar-se pelas matemáticas, ao nosso ver, pode evidenciar um espaço profícuo para a educação. Mas o que é a transposição de problemas? Segundo Rosa Giraldo, transpor o problema significa desafiar o seu alvo, questionar o que se apresenta como contexto e também os detalhes, ao invés de simplesmente aceitar as condições apresentadas de antemão por meio de uma argumentação estruturada. Ou seja, isso está alinhado com o que o Freire dizia, né, que é necessário estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se pretende com aquela ou aquela pergunta, em lugar de uma simples passividade em frente das explicações discursivas do professor, né? Aquela espécie de resposta a perguntas que não foram feitas, né? Ou seja, trazer a transposição de problemas para uma sala de aula de matemática pode se traduzir como compreender ao fundo as estatísticas que a gente apresenta aqui.
Ou seja, trazer a transposição de problemas para a sala de aula pode se traduzir como compreender a fundo essas estatísticas. Ou seja, questionar por que 71% dos apostadores são homens. O que significa dizer que 25% têm 18 a 25 anos. Como isso se traduz na nossa realidade? E mais, é dizer que os usuários gastam semestralmente R$ 983 nessas plataformas. Como que isso traduz em mês? Como que isso afeta a vida dos nossos estudantes? Então veja, média, porcentagens, semestre, mensalmente, índices, amostragens, são tudo caminhos possíveis, são gretas a serem exploradas pela transposição de problemas, sempre visando incentivar a criticidade. É por isso que nós somos a favor das matemáticas, no plural e com letra minúscula. Ou seja, essa matemática que explora esses lugares, entre lugares, essas gretas, que está muito alicerçada nas pessoas, nos alunos. O que seria então uma matemática com letra maiúscula, a matemática? É, por exemplo, quando eu trago fichas e baralhos para jogar poker com meus alunos, a fim de trabalhar com eles probabilidades e combinações. Ou seja, simplesmente por trazer, para mostrar que isso aqui é uma probabilidade de cair um par, a probabilidade de cair um trio, mas eu não discuto como é que isso afeta a nossa sociedade. É por isso que o Rosa e o Giraldo, em 2023, vão dizer que essa estrutura, a da matemática, não leva em consideração o próprio pensar matematicamente, a pluralidade de formas de relacionar, de comparar, de ordenar, de localizar, de mensurar e tantas outras opções, tantas outras ações que constituem esse pensar matematicamente. Ou seja, essa matemática é uma matemática que é descontextualizada e ignora as realidades sociais e as vulnerabilidades, né? É uma matemática que, no fim, pode ficar a favor da grande estrutura. E é por isso que nós ressaltamos o papel da escola. O papel da escola não é emitir juízos de valores punitivos, e sim criar um espaço acolhedor e seguro onde os discentes possam desenvolver a criticidade por si mesmos, julgar os riscos intrínsecos e as assimetrias das apostas online e utilizar as matemáticas como mediadora da racionalidade contra o apelo emocional dos jogos. É por isso também que a gente destaca aqui o objetivo, ou melhor, o papel dos influencers nessa realidade. Ou seja, contestar essa realidade com o objetivo de compreendê-la matematicamente, compreendê-la melhor, nos leva a questionar por que essas plataformas atingem, na sua maioria, um público jovem e masculino. Existem diversos casos de influência digitais, popularmente conhecido como influencers, né, envolvidos nas plataformas de apostas, como o jogo do Tigrinho, que foi mencionado pelo meu colega. Podemos evidenciar, por exemplo, o caso reportado por Lamas e Romagda, ou os retratos mais extensos, como trouxeram Couto e Cascardo, 2025. Questionar essa realidade, né, desses influencers pode gerar um caminho para a transposição de problemas. Bom, chegamos ao fim da nossa apresentação. Esperamos ter contribuído com vocês diante dos nossos debates e diálogos a respeito do posicionamento da educação matemática diante a problemática dos jogos de azar, que se torna algo tão pertinente nos dias atuais ainda no Brasil. Deixamos aqui em seguida as nossas referências utilizadas nos slides e também fazemos o convite para que você leia o nosso texto na íntegra após a publicação no evento. Agradecemos demais pela atenção e deixamos por fim nossos dados acadêmicos caso queiram entrar em contato. Tchau, tchau! Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.